Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Vandenberg, sou CEO e diretor de gestão aqui das Agros Capital, gestora do GGRC11. E a partir desse mês a gente vai estar comentando aqui o nosso relatório de gestão via os canais oficiais do fundo, as redes sociais, e o objetivo é que a gente tenha uma comunicação mais próxima com o cotista e possa estar tirando as dúvidas enfim, esclarecendo as questões aí mais importantes do fundo. Muito obrigado. Vamos lá então, pessoal. Começar falando um pouquinho aqui do nosso relatório de gestão relativo ao mês de fevereiro de 2023, né, do GGRC11, o fundo gerido aqui pelas Agros Capital, nossa gestora que é responsável pela gestão do fundo. Então, só um rapidinho aqui, o pessoal tem mandado bastante e-mail aqui para a gente sobre o informe de rendimentos, ele já está disponível, você acessa aqui o site do nosso escriturador, que é a Vortex, faz o teu cadastro e consegue receber o teu informe aqui para declarar o imposto de renda. É um resumo aqui do nosso fundo, né? Então, é um fundo que hoje está com patrimônio líquido um pouquinho acima de 1 bi de reais. A gente tem hoje pouco mais de 102 mil investidores no fundo, que é um número bastante relevante, que nos deixa aqui felizes também na responsabilidade de estar aqui se comunicando e fazendo um bom trabalho com o cotista. Informação importante de fevereiro, a nossa cota fechou o mês aí a R$ 103 aproximadamente, com volume mensal de aproximadamente 21 milhões, né? Fevereiro em relação a março, o volume foi relativamente menor, a gente depois até fala isso nos comentários iniciais, isso porque em janeiro a gente teve um mês aí marcado aí pelo caso Americanas, e isso gerou um volume um pouco acima do normal na negociação do fundo. Então, por isso que fevereiro, se você comparar com janeiro, foi um volume menor. O valor de mercado da cota, ele chegou num nível que, no nosso entendimento, depois nos comentários ali iniciais a gente fala um pouquinho mais, mas ele chegou num nível que a gente entende que para o investidor aí que tem calma, que, enfim, acredita aí que no médio e longo prazo a cota vai voltar ao que ela deve valer, né, que é com base pelo menos no valor patrimonial, a gente entende que tem hoje um ponto de entrada aqui legal para o investidor. A gente distribuiu 95 centavos em fevereiro, e esse valor ele ainda não está contando com os rendimentos aí, da venda do imóvel GFR, né? Ele não conta ainda com esses itens, essa venda que ainda não foi reconhecida. Então, notícias aqui, a gente teve os comunicados, os relatórios de acompanhamento e os fatos relevantes, né? E o fato relevante mais importante aqui de fevereiro foi o desinvestimento do imóvel GFR, que a gente vai comentar um pouquinho aqui para frente. Então, a gente fala nos comentários iniciais aqui, né, sobre a distribuição e também essa variação aí que a gente teve, é uma variação aí de volume importante, né, em relação a janeiro, conforme eu já falei. E o fundo anunciou a venda do ativo GFR para a própria locatária, né, lá na seção de perguntas e respostas. Acho que vale a pena entrar um pouquinho mais no detalhe. A gente fala um pouquinho mais sobre como foi essa transação, né, e por que ela foi feita nesse momento. O resumo é que essa transação vai representar 55 centavos por cota de lucro extraordinário. Então, quer dizer, a gente vai distribuir 55 centavos a mais, conforme forem sendo reconhecidas as parcelas de venda, né? A gente vai falar também sobre esse fluxo um pouquinho mais para frente. E esse investimento gerou uma taxa interna de retorno, uma TIR, de aproximadamente 15% ao ano no período que o ativo ficou em nossa carteira. Então, a gente também comenta aqui que as parcelas, conforme a gente for recebendo as parcelas nos meses, a gente recebeu o sinal agora em fevereiro, em março deve receber a segunda parcela, no valor de 10 milhões, assim como foi o sinal, e depois a gente vai receber um fluxo de parcelas menores, que conforme recebimento a gente vai distribuir. Com isso, a gente está revisando aqui o guidance para os próximos meses. O nosso guidance era de 90 a 95 centavos. Isso já foi falado muito em função aí de Americanas, né? Quando houve o evento aí de Americanas,
a gente foi bastante questionado de como ficariam os rendimentos caso Americanas não pagasse os aluguéis. Também é um tema que a gente vai falar daqui a pouco. E a gente passou um guidance para o mercado que o nosso rendimento era de 90 a 95 centavos e caso Americanas realmente não pagasse, a gente teria um rendimento na casa de 70 a 75 centavos. Então o que a gente está falando agora é que para os próximos meses a gente deve ter um incremento de 5 centavos, né, de um pouquinho mais até, porque a gente vai ficar nessa média de R$ 1 aproximadamente, e se Americanas realmente não pagar o que a gente não está enxergando nesse momento, a gente teria uma queda de 19 a 20 centavos nesse rendimento, tá? Informação importante de mercado aqui, que o IFIX teve mais uma vez o quarto mês consecutivo sem registrar ganhos, e o IPCA apresentou uma variação positiva durante o mês, e o Comitê de Política Monetária tomou a decisão de manter a taxa Selic em 3,75% ao ano pela quarta vez consecutiva. E qual que é a nossa visão aqui, né, como gestora imobiliária, que enxerga, na verdade, o ciclo imobiliário como um todo, né? Então, a nossa visão é que as cotas dos FIIs, hoje elas estão sofrendo uma concorrência da renda fixa, então é muito difícil, por mais que a gente esteja pagando um yield aí, relativamente alto, né? Hoje, se você pegar o GGR, ele está pagando R$ 1 por mês. Você está falando de um fundo de tijolo com contrato atípico, sem vacância no portfólio, pagando 1% ao mês, né? Isso só acontece em situações de mercado como essa, né, que a gente está passando, situações de estresse de mercado, que a taxa de juros está muito alta, a inflação continua pressionando essa dinâmica aí de taxa de juros, de crescimento econômico. A gente acaba tendo um momento que a economia está estagnada, mas a inflação continua pressionando, né? Ela continua resiliente. Isso dificulta a gente enxergar ainda um cenário de queda de taxa de juros. Então, é muito em função disso que o Copom aí acaba não tendo espaço para cortar os juros ainda. Mas a gente enxerga que esse movimento pode começar a ocorrer antes do previsto, né? E basicamente o que tá pressionando, né, o Copom, o governo, a ter esse embate aí de tem que cair juros, não tem que cair juros, mas muito em função do mercado de crédito hoje. Então, haja visto o que aconteceu com Americanas, não só no Brasil, né, mas esse movimento de taxa de juros alta está pressionando também lá fora. Então, a gente está vendo aí alguns bancos, enfim, até sendo liquidados, né? Então, é um momento aí de crédito pressionado. E a gente aqui no Brasil está vendo recorde atrás de recorde de nível de endividamento e inadimplência das famílias. Essas duas variáveis aí podem levar o Copom a iniciar o processo de queda da taxa de juros antes do previsto. E isso é super importante aqui para os FIIs, porque por mais, conforme já dito, né, por mais que a gente tenha fundos aí, não só o GGR, como outros fundos com bons fundamentos, né? Se você pegar os fundamentos do fundo, que acho que num momento como esse é o que você deve olhar. Então, o fundo tem um bom portfólio, tem bons ativos, independente se um locatário como Americanas tem problema, no final você vai ter um ativo, né? Mesmo que aconteça do locatário acabar rescindindo o contrato ou saindo, né? O que num fundo como o nosso, que tem contratos atípicos, isso é ainda mais difícil, mas você sempre vai ter um ativo. Então, olhando o fundamento do fundo, né, do seu portfólio, a gente enxerga hoje um momento aí bem oportuno para entrada em FIIs de tijolo, né? E o GGR é um deles. A gente vê hoje um bom momento de entrada. Você está com realmente descontos importantes aí do preço de mercado em comparação com o valor patrimonial, e tão logo a gente tem esse momento aí de acomodação, de inflação e taxa de juros, você pode voltar a ter uma valorização desses fundos, né? Então, a gente entende que
é um bom ponto de entrada hoje, não só para o GGR, como para os FIIs em geral, principalmente tijolo, né, que vem sofrendo bastante. Falando aqui de Americanas, então o resumo da ópera aqui é que Americanas pagou parcialmente o aluguel de janeiro, né, ela pagou 19 dias de janeiro e pagou integral o aluguel de fevereiro. Como funciona hoje, né? Como a gente ainda não transmitiu o imóvel ainda não foi escriturado para o GGR, ele ainda está com o fundo do Credit Suisse, o HGLG 11, quem é responsável pela gestão do imóvel ainda é o HGLG, o Credit Suisse. Com isso, a gente acaba tão somente recebendo os repasses dos aluguéis e essa gestão toda de cobrar eventual saldo em aberto, enfim, toda essa mecânica tem que ser feito até por contrato pelo HGLG 11, pelo Credit Suisse. Com isso, né, a gente acaba ficando um pouco de mãos atadas aqui em relação a Americanas, mas assim que o imóvel for transferido para o nosso fundo, for escriturado, né, a gente deve ter essa gestão na nossa mão e isso deve facilitar não só a gente poder prestar mais informações ao cotista, como a gente também, eventualmente, tomar ações em relação a Americanas, né? Então, por exemplo, o aluguel de janeiro, a gente tem que acionar hoje o CIES para que ele faça a cobrança dos dias que estão abertos ou que ele questione o que foi colocado na recuperação judicial para que esses valores sejam incluídos. Então, acaba sendo uma gestão via um intermediário, né? A gente não consegue atuar diretamente com as lojas Americanas. Mas acho que é uma notícia dentro aí do cenário que todo mundo estava enxergando de fim do mundo com Americanas, acho que são notícias aí até positivas. A gente recebeu o aluguel de fevereiro na integralidade, então isso não deve impactar agora os rendimentos de março. A gente deve voltar a ter os rendimentos aí com o portfólio pagando 100% dos aluguéis. Tivemos ainda visitas técnicas, né? Então, o que é isso, né? A nossa equipe de engenharia e o nosso sócio aqui, que é responsável pela área, o Diego, ele também vai estar aqui participando com vocês, comentando o relatório. E acho que essas visitas são super importantes, porque a gente tem um portfólio hoje de 18 imóveis. Então, como é que você faz o acompanhamento, né? Como é que você tem certeza que o imóvel está sendo conservado, que as manutenções preventivas ou corretivas estão sendo feitas pelo inquilino? A gente visita mensalmente de 1 a 2 imóveis do portfólio, faz um relatório, não é simplesmente para fazer um relatório bonitinho e apresentar para o cotista com imagens e tal. Isso também é importante, porque o cotista consegue ver o imóvel, consegue acompanhar, né, como é que está o portfólio do fundo. Mas acho que o mais importante disso é conseguir verificar qual é o estado de conservação do imóvel, como estão sendo feitos aí os planos de manutenções preventivas e corretivas, e com isso a gente tenha um portfólio aí sempre bem cuidado e que a gente consiga manter o valor aí do bem durante a sua vida útil, né? Então, acho que é super importante essas visitas. Falando especificamente de GFR aqui, então, a venda total, do valor total da transação foram 45 milhões de reais. Dado o momento de mercado que a gente está passando, uma transação importante, um valor relevante, né? Não são negócios aí que saem todo dia nesse tipo de transação, nesse momento de mercado. E por quê? Falando já um pouquinho, né? Tem aqui o fluxo que a gente recebeu, então, uma parcela de 10 milhões de reais, vai receber a outra agora final de março, e o restante em 6 parcelas de 4 milhões e pouquinho aqui, corrigidas pelo IPCA. Né? Como que funcionou essa transação? Tem até uma pergunta aqui no cotista no final, mas já adiantando um pouquinho, né? A GFR, a transação, quando o fundo comprou esse imóvel, foi efetuado como o sale leaseback, aquela operação que você compra e aluga de volta para o vendedor. Né? Só que no momento que foi feito essa negociação, foi dado uma opção de recompra para o inquilino. Isso é um pouco comum nesse tipo de transação,
porque o inquilino geralmente ele construiu o imóvel, é a sede dele, isso aqui é uma planta industrial, né? Então geralmente são imóveis estratégicos para a empresa, e como parte da negociação foi feita essa opção de recompra. A primeira janela da GFER era para comprar agora em janeiro de 23. A empresa acabou não conseguindo pagar na data que deveria ter sido pago, né? E a gente entrou em negociação fora da opção. E por que a gente efetivou a compra agora, efetivou a venda agora e não deixou o imóvel por mais tempo no portfólio para eventualmente conseguir um valor mais alto no futuro? Porque em 2 anos, daqui a 24 meses, a GFER tinha uma nova opção de recompra a um valor mais atraente para ela, né? Porque os termos da opção tinham algumas cláusulas que faziam com que o tempo jogasse a favor dela. Então, para nós era mais interessante vender hoje do que esperar 2 anos para ela fazer a recompra a uma condição melhor. E a gente conseguiu ainda, como a gente deu prazo para a empresa, a gente conseguiu fazer uma venda que ela poderia ter pago R$42 milhões aproximadamente em janeiro, e como a gente fez uma renegociação, deu mais prazo de pagamento, acabou conseguindo um valor aí mais interessante de R$45 milhões. Então, no nosso entendimento, dada toda essa situação aí de opção de recompra, uma janela mais favorável daqui a 2 anos, a gente entendeu que seria mais favorável ao fundo, e devido até ao momento de mercado aí que é importante, a gente, em virtude das obrigações do fundo e até mesmo de voltar a ter um caixa para possibilitar aí uma reciclagem do portfólio, a gente efetuar essa venda nesse momento, geramos aí 55 centavos de lucro por cota e uma TIR de 15% ao ano. Então, olhando como um todo, acho que foi positivo para o fundo essa transação. Ela gerou valor ao cotista, ela liberou aí um imóvel que a gente poderia ter que vender no futuro a um preço mais baixo. Então, acho que, dada a conjuntura toda, foi uma boa transação para o fundo. Falando de Covolan, acho que tem um valor aqui que a gente acabou tendo que, por orientação da auditoria do fundo, né, a gente deu baixa naqueles valores em aberto que a Covolan tinha com o fundo antes de entrar em RJ. Então, só relembrando rapidamente aqui, até o momento que a empresa pediu recuperação judicial, ela ficou aproximadamente 1 ano sem pagar aluguel, e a gente fazendo cobranças aí judiciais, né, para tentar reaver o valor. Entramos até na época com uma ação de despejo, mas ela foi negada pelo juiz, e logo em seguida a empresa conseguiu ter o pedido de recuperação judicial aceito. Foi feita uma nova negociação com a empresa, um reperfilamento que a gente chama, né? Então todo o fluxo futuro foi renegociado, a gente fez um novo fluxo para a empresa. Não quer dizer que você deu desconto, tá? Tudo que você eventualmente diminui do aluguel presente, você dilui esse valor ao longo do tempo do contrato. Então a gente fez esse reperfilamento, não é um desconto que você dá e você não recebe nunca mais. Só que os valores em aberto do passado continuam sendo cobrados. Então hoje a gente tem aproximadamente R$11 milhões que continuam sendo cobrados dos fiadores do contrato, e no nosso entendimento, dado a análise que a gente tem do patrimônio deles, existe uma chance razoável aí da gente conseguir, via penhora de imóveis, leilão de imóveis, recuperar esse valor, se não totalmente, pelo menos parcialmente para o fundo, tá? Agora, o prazo é um problema, porque o judiciário brasileiro tem sido um problema aí para esse tipo de ação. Então a gente demorou aí alguns meses para conseguir agora ter esse termo de penhora expedido. Então provavelmente deve se arrastar por mais algum período aí até a gente conseguir reaver algum valor, né? Mas é uma notícia também positiva para o fundo, que, enfim, é um valor aí que já foi dado baixa. Qualquer coisa que a gente conseguir recuperar agora já não está no patrimônio do fundo, tá? Seria uma receita extra aí para o fundo. Falando rapidinho aqui das perguntas e respostas, né? Algumas delas a gente já comentou aqui no decorrer aqui do relatório, mas a pergunta 1 e 2, que é referente a Americanas, então o saldo em aberto de Americanas referente aos dias de janeiro será cobrado judicialmente? Então a gente já explicou no início que cabe
ao HGLG 11, ao Credit Suisse, efetuar essa cobrança, porque a gestão do contrato ainda está com ele, né? A gente quer que seja feita essa cobrança, seja judicialmente ou seja via a recuperação judicial, mas existem entendimentos aqui diferentes do que deve ser feito, então a gente está buscando a melhor forma aí, via o Credit Suisse, de fazer essa cobrança. Em caso de não pagamento do aluguel pela LASA, que é Americanas, né? O HGLG é responsável pelo pagamento? Não, ele não é. Ele vendeu o imóvel, mas ele não é responsável por garantir o aluguel de Americanas. Ele é responsável simplesmente por repassar para o GGR tudo que ele receber na proporção de cada um, né? Pergunta 3, como fica o valor patrimonial do fundo com a venda de GFR? Então, assim que for dado baixa no ativo, né? Isso só vai ser feito ao final da última parcela. A gente deve ter uma pequena queda, até porque você distribui os lucros extraordinários aí do negócio, mas não tem relevância. Quando não é relevante, a gente está falando que não deve, se é 124,50, não deve cair para 120, deve ser algo em torno de 20 a 30 centavos, algo marginal aí para o fundo. A venda de GFR foi para o pagamento da parcela de LASA? Não necessariamente. Então, conforme já foi explicado aqui no relatório, também os fatos relevantes e relatórios anteriores, foi uma negociação muito mais em função do melhor momento de venda do ativo, né? Dado que a gente já explicou aí que ela tinha uma opção de recompra que venceu em janeiro e teria uma outra em 24 meses, e para nós, como a gente conseguiu um valor a mais do que ela poderia pagar, né? A gente conseguiu onerar um pouquinho essa venda, foi feito como uma venda estratégica aqui, e claro que a gente buscou, sempre olhando também as obrigações do fundo, o caixa atual, né? Mas não foi necessariamente para pagamento de LASA. Última pergunta aqui, a venda do imóvel foi abaixo do valor de mercado e de avaliação? E se foi, por que foi feito? Então, assim, o valor de laudo, se eu não me engano, eram 46 milhões alguma coisa, e a gente acabou vendendo o ativo por 45 milhões. Só que, como a gente explicou aqui no relatório, esse valor de laudo ele não é estático, né? Quando você faz uma avaliação do imóvel, você pega os intervalos aí que ele poderia ser vendido, faz uma média disso e coloca a empresa que fez a avaliação, aí, né, que fez o laudo, ela coloca uma média lá no resumo do laudo. Então, se o cotista baixar o laudo, que está no nosso site, no site do fundo também, ele vai ver um valor e vai ficar preso nesse valor. Mas, na verdade, ele é um balizador, né? Dado que a gente também fez uma venda sem intermediadores, direto com a empresa, não teve comissões, né? Quando você anuncia geralmente uma transação, se ela tivesse sido feita a 47 milhões, a gente deveria ter aí de 4% a 6% de comissão. Então, só aí você já teria essa diferença aí que a gente conseguiu, né? Então, para nós, isso acabou sendo um valor aí que a gente julga que foi justo e que foi interessante nesse momento, né? Então, acho que é isso, gente. Acho que o resumo do relatório é esse. A gente está à disposição aqui para responder outras dúvidas que vocês tiverem. Nosso canal de RI está sempre aberto. Você pode acessar via e-mail. Enfim, contem com a gente aí para esclarecer aí todas as dúvidas do fundo e ficamos à disposição. Um forte abraço.